Ok, pessoal, então a gente vai hoje dar uma olhadinha no novo conteúdo. Então vamos seguir com o livro, né, o livro didático. Então nós vamos lá para a unidade 6. Então você pode acompanhar no seu livro a unidade 6. Então nessa unidade nós vamos aprender o quê? A gente vai aprender basicamente o vocabulário das roupas e também nós vamos pensar um pouquinho sobre a questão do consumo, do consumismo. Também vamos pedir opinião sobre o vestiário, dizer o nome de algumas peças de roupas, as cores, e também aprender a escrever uma nota, né, que é escrever um bilhete. E a pergunta dessa unidade, ela começa com que há detrás da etiqueta? Né? Então, por trás de tudo que a gente veste ou que se produz, o que tem? Ok, então, seguindo na unidade, nós temos uma primeira questão. ¿Te consideras uma pessoa consumista? Por quê? Então, você se considera alguém consumista? E por quê? Lembrando, né, a questão do consumismo, a questão, às vezes, da necessidade do consumo. Existe diferença entre um consumo exacerbado, um consumo necessário, enfim. Número 2, temos uma tira, né? Então, do autor ali, Zitz, perdão, dos personagens Zitz e dos autores Jerry Scott e Jim Borgman. E a gente tem duas meninas conversando, né? Aquilo ali, por incrível que pareça, é um quarto. E elas estão conversando assim, né? Uma pergunta para outra. Assim, que hora tu dormitorio es tu... Ahora tu dormitorio es tu armário e tu armário es tu dormitorio? E ela responde, por fim tenho claras minhas prioridades. Então vejam que lá dentro do guarda-roupa ela colocou a cama dela e tudo que deveria estar no guarda-roupa está fora, né? E ela responde que ela tinha claras as prioridades. E daí o livro pergunta, que prioridades tem a chica de camiseta verde? Então se a gente dá uma olhada lá, a chica de camiseta verde, ela tem prioridades vestuárias, né? De roupas e tal. E você precisa argumentar isso. Então, porque prefere deixar as roupas afuera, porque um pouco de espaço dedica para dormir e muito para a vestimenta, enfim. Conoces a alguém que tenha as mesmas prioridades que esta chica? Então você conhece alguém que tem as mesmas prioridades que essa menina? E para ti, que é o mais importante? Quais são tus prioridades com relação a todo isso? A partir dessas reflexões, nós no livro vamos ter na unidade 3 um exercício que é o seguinte. Nós temos um áudio, né? Vocês receberam o livro, o CD, e lá na pista 22, vocês vão ouvir esse áudio e completar com as palavras que faltam. Então vamos lá. Unidad 6, página 96. Hablemos de actividad 3. Laura y Carmen son hermanas y estudian en un colegio que participa de una campaña de donación de ropas. Escucha el diálogo entre las dos y complétalo con las palabras que faltan. Laura, ¿esta cazadora la usas o la donamos? La donamos. Ya no la uso y seguro que ellos la necesitan más que nosotras. ¿Y este jersey, cómo me queda? Precioso. Lo guardamos un poco más. Vale. Carmen, mira estos zapatos. No me gustan y no los llevas nunca, así que también los donamos. ¿Y estas chancletas, las das o qué? Las doy. Las pongo aquí en la caja con lo que ya he separado. Muito bem, então nós temos aqui o uso dos pronomes. Por que a gente chama de pronomes? Porque eles substituem os nomes. Né? O que são nomes? Eu já ensinei a vocês. Os nomes são substantivos. Então, por exemplo, caçadora é uma jaqueta. Então, jaqueta é um substantivo feminino que é substituído por lá. Aí, abaixo, nós temos jersey. Jersey é um moletom. É um substantivo masculino. Então, lo. Estos sapatos. Sapatos são substantivos masculinos plurais. Então, fica los. E por fim, chancleta. Chancleta é sandália.
que o pronome que se usa seria o las, ok? Então aqui nós temos o pronome substituindo o substantivo. Aí no número 5 é um exercício interessante, para a gente pegar vocabulário e outras coisas assim. Então, Lara e Carmen llenaron 2 bolsas y una caja para donar. En grupos hagan una lista de lugares y personas del barrio que también pueden recibir estas donaciones. Então nós temos ali, né, sapatos, camisa, calcetines, né, meia em espanhol é calcetines, parece aqui um cachecol, né, uma bufanda, las botas, los sapatilhos, las chancletas. Então elas separaram em caixas e sacolas e vão doar. Então, que lugar poderia receber essas doações? Então, algumas palavras em espanhol. Escuelas, hospitales, iglesias, guarderias. Essa palavra é importante, destaque ela, guarda aí, lembre dela, é creche. Então, guarderia é creche. Asilos, né? E talvez outros lugares que você tenha pensado aí, que não estão aqui. Muito bem. Na sequência, nós vamos ter um exercício para nós relacionarmos as seguintes imagens com as suas definições. Então, vamos lá, vamos fazer juntos isso. Muito bem, então pensem comigo. Prenda de vestir ou parte del vestido que cai desde a cintura. Então, ó, a gente tem aqui uma saia. Falda é saia. Então, aqui seria uma saia. Né? Então, a saia é uma prenda de vestir ou parte del vestido que cai desde a cintura. Então, guardem lá, falda, saia. Prenda de vestir, ou seja, peça de vestir, que se ajusta à cintura e luego generalmente hasta los pies, cobrindo cada pierna separadamente. Então, que objeto é esse? Que peça de roupa é essa? É um pantalón. Então, calça em espanhol é pantalón. Aí, pessoal, seguinte. Isso aqui é um jeans, né? Jeans em espanhol é vaquero. Escreve com V, vaquero. Roupa deportiva que consta de um pantalão e uma chaqueta ou jersey amplios. É um chandal. O que é um chandal? É um conjunto de moletom, com blusa e calça. Então, aqui seria a letra D. Espécie de chaqueta corta e ajustada à cadeira de linha deportiva hecha de material resistente, como paño, cuero, etc. Bom, ficou fácil, né? Não é isso aqui, com certeza, mas então é uma jaqueta. Então, caçadora em espanhol, jaqueta. E por fim, né, aqui sobrou, bañador, é uma prenda de vestir, generalmente de uma pieza usada para banhar-se em las playas. Então, bañador é maiô. Tudo bem? Então, aqui a gente vê um pouquinho de vocabulário, né? Aí, aqui temos um pouquinho mais de vocabulário. Então, esse exercício, pessoal, ele está dizendo assim. Observa as roupas del escaparate. Então, circulem, anotem a palavra escaparate aí. Escaparate significa vitrine. Nossa, que feio que ficou. Vou apagar aqui, porque ficou bem feio. Então, vitrine é escaparate, ok? Então, guardem lá. Uma palavra bem diferente, né? E complete o diálogo com as palavras do requadro. Então, nós temos calcetines, que significa meias, camisa, caçadora, que vocês já sabem o que é, corbata, parece com o português, né? Gravata, falda, vocês já sabem o que é, e um detalhe, pessoal, mini saia é mini falda, tá? Jersey, a gente já viu um pouquinho antes, vocês também já devem saber. Vaqueiros, eu acabei de falar o que é. E verde, que é uma cor. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão completar esse diálogo com essas palavras que estão aqui, ok? Depois a gente corrige, quando voltarem as aulas presenciais ou no encontro, no Meet, a gente corrige isso, tá bom? Eu só quero destacar com vocês aqui as cores. Então, vejam lá. Azul,
blanca, naranja, morada. Olha que diferente, pessoal. Morada é cor de amora, ou seja, é roxo. E rojo, tomem muito cuidado, eu vou até fazer diferente, vamos ver se vai dar certo. Rojo é tchan, 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 vermelho. Então, rojo, vermelho, tudo bem? Então, aqui nós temos um pouquinho de vocabulário, né? Escaparate, que é vitrine. Calcetines, que são meias. Camisa, caçadora, corbata, falda, minifalda. Jersey vaqueiro, verde, azul, branco, naranja, morado e rojo. Tudo bem? Na sequência, o que nós temos? Nós vamos ter um exercício interessante também, que é o seguinte. Tu sabes onde se fabrica el calçado, la roupa e os objetos que tu usas? Então, normalmente aparece na etiqueta, né? Hoje, por exemplo, eu estou com um tênis aqui fabricado na China. Estou com uma camiseta fabricada no Brasil. E uma calça também fabricada no Brasil. Então, você vai fazer o quê? Você vai escrever que produto estás hablando, por exemplo, pantalón, camiseta, calcetines, el país en donde se ha fabricado e que marca é. Ok? Então você vai completar essa tabela aí, perdão, no seu livro. Aí, um pouquinho mais para frente, nós vamos ter uma sessão que é o seguinte. Tem um livro intitulado No Logo, da canadense Naomi Klein. E ela faz o quê? Ela faz uma relação de algumas grandes marcas que fazem trabalho escravo. Tem um vídeo, pessoal, posso até depois mandar o link para vocês, que foi feita uma denúncia da Zara, que fazia trabalho escravo. Enfim, tem várias marcas que fazem isso. Então, nesse livro, no Logo, El Poder das Marcas, do ano de 2000, a Naomi Klein apresenta dados do mecanismo de algumas multinacionais que contratam obreiros do terceiro mundo para fabricar produtos a baixo custo para as grandes marcas. O livro explica como China, México e Filipinas se convirtieron em grandes produtores de roupa, juguetes, anotem aí, brinquedos, artículos eletrônicos e automóveis usando o trabalho escravo. Bom, todo mundo sabe, né, que a China, um país com uma ditadura comunista, socialista, aliás, comunista, né, explora então as pessoas para produzirem por meio do trabalho escravo. E é um contrassenso, né, porque o comunismo critica o capitalismo, então, usando o trabalho escravo você produz e vende, é muito esquisito, né, enfim. Segundo a autora, as marcas han dejado de vender produtos palpáveis e agora comercializam estilos de vida que se associam a seu logotipo. Pessoal, isso é muito sério, né? Incentivo vocês a ler esse livro, a procurarem esse livro, porque é o seguinte, pensa comigo, por trás das marcas não tem só aquilo que é bonito, aquilo que é aparente, mas acaba se criando um estilo de vida. Por exemplo, quem é que usa Nike? Quem é que usa, sei lá, as bolsas da como diz uma amiga minha, Louis Vuitton, né? Então, quem que usa isso tudo? Quem é que compra Ferrari? Então, pensa, né, sobre isso e vamos discutir. Aí, o número 3, ele faz a gente refletir um pouquinho sobre a questão do ano de publicação desse livro. Como eu disse para vocês, foi 2000. E nós temos notícias um pouquinho mais para frente, de 2006, por exemplo, e de 2011, também falando sobre marcas e sobre trabalho escravo. Pessoal, 2006, 2011. E eu não me admiro que hoje ainda nós falamos de trabalho escravo no Brasil, no mundo todo. Então, por exemplo, esse jornal da Argentina, ele fala lá que mediante uma paródia com actores que hacen modelos em plena calle,
Então, as pessoas faziam em plena rua. La Asociación La Alameda denunció la legislatura porteña las grandes marcas que benefician con el trabajo en talleres textiles clandestinos, em oficinas, tá? Talher é oficina. E esse aqui, que é da Espanha, nós temos também uma denúncia. Aqui tem a marca, né, das roupas que fazem isso, que exploram o trabalho escravo para vender essas marcas. Hoje se fala também, pessoal, não sei se vocês já ouviram falar, assim como nós temos as fast food, nós temos as fast clothes, né? As roupas descartáveis. Então, as pessoas não sabem mais o que fazer com as roupas. É muito louco tudo isso, né? E humanidade. Saindo um pouquinho dessa discussão, pessoal, a gente vai entrar numa parte gramatical, que são o uso dos pronomes complemento direto. Se vocês lembrarem daquele primeiro exercício que a gente fez, o auditivo, que a gente completou com lo, lá, los, las, é isso que a gente vai estudar agora. Então veja, nós temos 3 bilhetes aqui, e esses bilhetes, eles usaram os pronomes complemento, que são esses que estão destacadinhos aqui, ó. Então a gente vai lê-los e tentar identificar a que eles se referem. Então vamos lá. Hola Gabi, hoy salgo con mis amigas y vuelvo a las 6 de la tarde. Los pantalones que necesitas los compro yo. Então, los pantalones los compro yo. Então, o los aqui se refere a pantalones, que vocês já sabem que é calças. Seguindo. Te dejo mi abrigo para que te lo pongas. Lo está se referindo a, lembra que é o substantivo, abrigo. Então, lo aqui, abrigo. También les dejo las botas si las tienes que llevar. Ó, las botas, tiene que las llevar. Então, o las está se referindo a botas. Me invitas a cenar mañana? Me se refere a... Quem que assinou o bilhete aqui? A Ana. Ana, come banana. Então, Ana é o me. Tudo bem? Papá, lo siento, pero la computadora sigue con problemas. Hoy vuelvo más temprano y la arreglo. Vai arrumar o quê? La computadora. Então, o la se refere a computadora. Te veo por la noche. Quem que a Bia vai ver de noite? O pai dela. Então, esse te se refere a papá. Então, pessoal, essa é a função dos pronomes complemento. É referir-se a coisas ou retomar coisas que já foram citadas antes. Tudo bem? Nesse caso, nós temos os bilhetes aqui, né? Temos 3 bilhetes e o uso dos pronomes retomam palavras já usadas ali. Cala a boca, Pi! Desculpa, pessoal. Então, a gente tem o exercício, como por exemplo o exercício número 5, que a gente tem que fazer o quê? A gente vai usar lo, las, los e las. Então, qual que é o macete? Vocês identificarem o substantivo. Então, los guantes. Los guantes é um substantivo masculino plural. Qual desses aqui? Lo, la, los ou las é masculino plural? Los. Né? Então, los quiero de piel. E assim por diante, assim vocês vão fazendo. Então, por exemplo, esta camiseta substitui por o quê? Las chicas, qual delas? Jersey, qual deles? Tudo bem? O exercício número 6, o Joaquim, um pouquinho mais novo, olha que bonito ele, e ele fala o que pra gente? Ele fala que ele comprou óculos novos. Ó, pessoal que usa óculos, gafas. Gafas significa óculos, lembre-se disso, tá? No entanto, ele não sabe como usar os pronomes, então você vai ajudá-lo depois, ok? Então você vai identificar o substantivo e colocar o pronome referente a ele. No exercício número 7, lembra que antes tinha a Ana, agora tem a Clara, Ana Clara, e a Júlia. A Júlia que mora numa fazenda, que cria tigre, que imita bem TV. Elas estão chateando. O que é chateando? Estão enchendo o saco uma da outra? Não.
estão falando por chat. E o que elas têm que fazer? Elas também têm que usar pronome. Olha só, vamos ajudá-las, a Ana Clara e a Júlia, a usar os pronomes corretamente. Macete qual é? Identificar o substantivo. Então, vocês descobrindo qual é o substantivo, se ele é feminino, masculino, singular ou plural, aí vocês vão usar os pronomes relativos à classificação deles, né? Ao gênero, ao número, e se for o caso, a pessoa. Então, identifica o substantivo, vê se ele é feminino ou masculino, vê se está no singular ou plural, ok? E o número 8, pensando naquela questão do consumo não sustentável. Então, assim, como que a gente pode evitar esse consumo não sustentável e, obviamente, fomentar um consumo sustentável? Bom, aqui nós temos algumas ideias. Por exemplo, uma computadora antiga, la desmontamos e usamos as peças que não tienen fecha de caducidade. Fecha, data, caducidade, validade. Então, pensa lá. Os livros del curso anterior, o que você vai fazer com eles? Pensa nos livros, usa o pronome e dá uma ideia. Então, por exemplo, los voy a donar a mis amigos. Las latas de gaseosa. Então, las latas. O que vocês vão fazer com elas? La roupa. Lembra de usar o pronome. Las latas, la roupa, el papel de alumínio de los sándwiches. E o que você vai fazer para fomentar o consumo sustentável, ok? Por fim, nós vamos estudar um pouquinho sobre os bilhetes. Então, qual é a estrutura de uma nota ou de um bilhete? Bom, ele tem um destinatário, obviamente o remetente que é quem assina, uma forma de saludo, o texto em si e a despedida. Então, por exemplo, na nota 1, quem é o destinatário? Então, para quem é? É para Gabi. Na nota 2, oi Marta. Na nota 3, oi papai. Quem é o remetente? Quem assina. Então, na nota 1, a mamãe que assinou. Na nota 2, a Ana. E na nota 3, a Bea. Forma de saludo. Aqui tem um olá, aqui tem um querida. Forma de despedida. Aqui tem um beijo, aqui tem um cuídate, aqui tem beijos, tá? E a questão dos demonstrativos, pessoal. Essa parte é o seguinte. Os demonstrativos, eles servem para indicar a situação no espaço ou no tempo de algo com relação a quem fala. Não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas, por exemplo, no terceiro ano de português, de agro, a gente viu isso no começo desse ano, os demonstrativos. E eu expliquei para vocês a diferença entre este e esse, entre esta e essa, né? Ou aquele é mais fácil da gente lembrar. Bom, então quando a gente fala de situação espacial, a gente está falando de espaço. E temporal, de tempo. E o que tem a ver com demonstrativo? Muito simples, pessoal. Então é o seguinte. Este, esta, e o plural estos e estas, né? No português estes, no espanhol é estos. Nós vamos usar quando for eu quem estiver falando, aí tem o macetinho da letra T. Quando estiver perto de mim, ou quando for atual. Por exemplo, este dia é muito legal. Eu estou falando de hoje. Esta aula é muito importante. Eu estou falando desta aula que eu estou dando agora. Aí, desculpem aqui, pessoal, os dois S's. Não tem dois S's, tá? Em espanhol, é só um S só. Então, esse, esses, essa e essa não é comigo. É com você. Então, eu estou falando de você, ou seja, está um pouco mais longe, não está perto de mim, e não é atual. Por exemplo, eu lembro que lá em março a gente teve uma aula legal. Esse dia foi bom. Então, esse significa aquele que foi, não o atual.
E esses são mais fáceis, né? Aquele, aquelha, aquelhos e aquelhas é algo que está longe ou muito distante no passado. Então, por isso que nós dizemos que os demonstrativos servem para a situação espacial ou temporal. Entendido? Então, no livro tem um texto, incentivo vocês a lerem. Então, são duas amigas conversando. Elas vão sair, provavelmente, e elas estão querendo decidir que roupa elas vão usar. Então, nós temos ali, né, uma perguntando sobre uma saia vermelha, a outra fala dos sapatos prateados de salto, ó, sapato de salto com tacones, tá? Então dá uma olhadinha nesse diálogo e lembra disso, tá, pessoal? Este, esta, estes, essas, atual ou perto, esse, essa, esses, essas. Não é atual e não está tão perto de quem fala, e aquele, aquele, aqueles e aqueles está distante ou num passado mais distante. Então, pessoal, muito obrigado, muitas graças por la atenção. Essa aula foi um pouquinho mais extensa, mas a gente viu coisas bastante importantes, ok? Uma ótima semana para vocês. Qualquer dúvida, me procurem. Um abraço.